Era uma noite sombria, onde a lua mal ousava espreitar por entre as nuvens que pairavam no céu. Um vento gélido sussurrava entre as lápides do velho cemitério, como se a própria morte cochichasse seus segredos aos ouvidos da solidão. Ao centro da necrópole, envolta em escuridão e silêncio, encontrava-se Sara, uma alma corajosa, mas presa por uma teia de curiosidade mórbida. A jovem decidirá explorar o cemitério, fascinada pela aura de mistério que pairava sobre o local. Passando por entre túmulos antigos e monumentos funerários desgastados, a sensação de que algo espreitava nas sombras se tornava cada vez mais palpável. Contudo, seu desejo de descobrir os segredos do passado era mais forte do que o medo que crescia em seu peito. Enquanto caminhava, Sara começou a notar sombras dançantes ao redor dos túmulos, movendo-se de forma descoordenada como se fossem entidades inquietas em busca de paz. Ignorando o arrepio que percorria sua espinha, ela continuou sua jornada, até se deparar com um mausoléu abandonado no canto mais obscuro do cemitério. A porta de pedra rangia quando Sara empurrou, revelando um interior coberto de teias de aranha e poeira ancestral. No centro da sala, uma única vela tremulava, lançando sombras distorcidas pelas paredes frias. Uma presença indescritível encheu o ar, fazendo com que o coração de Sara batesse descompassado. Ao vasculhar o mausoléu, ela descobriu um antigo diário empoeirado. As páginas descreviam eventos perturbadores que ocorreram há séculos naquelas terras consagradas. Contos de almas perdidas, maldições antigas e rituais sombrios se desdobravam diante de seus olhos. A jovem se sentiu arrepiar ao perceber que os relatos coincidiam com as visões sombrias que testemunhava. À medida que Sara mergulhava mais fundo na leitura, uma sensação de pavor a envolvia. Sombras começaram a se materializar ao seu redor, sussurrando palavras ininteligíveis. Uma figura etérea surgiu diante dela, o semblante contorcido em agonia. Era a alma de um antigo morador daquele lugar, clamando por justiça e libertação. Com os olhos arregalados, Sara percebeu que ela mesma se tornará parte de uma maldição que assolava aquele cemitério. As sombras, antes apenas espectros, ganharam vida, envolvendo-a numa dança macabra. Seu medo se transformou em desespero quando percebeu que estava destinada a permanecer ali, presa entre a vida e a morte, para toda a eternidade. A jovem gritou em agonia, suas palavras ecoando pelos corredores vazios do mausoléu. A vela se apagou, mergulhando-a numa escuridão total. A última coisa que se ouviu foi o suspiro das sombras, agora saciadas pela presa que ousara invadir o reino dos mortos. E assim, o cemitério voltou ao seu silêncio sinistro, deixando para trás apenas a lembrança da corajosa exploradora, agora perdida na escuridão eterna. A necrópole retomou seu sono profundo, enquanto a lua, finalmente desvendando seu rosto, lançava sua luz pálida sobre o local assombrado. Enquanto as sombras se entrelaçavam na escuridão do mausoléu, a alma de Sara experimentava uma transição entre os mundos dos vivos e dos mortos. Em sua nova existência, ela percebeu que sua visão se expandira para além das barreiras físicas do cemitério. O tempo e o espaço se distorceram, criando uma paisagem etérea que se estendia para além do que os olhos mortais podiam alcançar. Sara se viu caminhando por corredores sombrios e salas abandonadas, todas com uma atmosfera de desespero e tristeza. Almas penadas vagavam por ali, cada uma carregando suas histórias de sofrimento e aflição. Ela sentia uma ligação com essas almas, compartilhando suas dores e angústias como se fossem suas próprias. A jovem descobriu que seu destino estava entrelaçado com a maldição que assolava o cemitério. Cada sombra, cada lamento, clamava por resolução. Guiada por uma força além da compreensão, Sara iniciou uma jornada para desvendar os segredos por trás da maldição e buscar a redenção para si mesma e para as almas que a cercavam. À medida que explorava os recantos sombrios do além, ela descobriu antigos rituais e eventos que haviam desencadeado o sofrimento eterno. Envolvendo-se em visões assombrosas, Sara se viu revivendo momentos macabros do passado, testemunhando a origem da maldição que a envolvia. A cada revelação, a escuridão começou a ceder, e as almas perturbadas encontraram um vislumbre de paz. No entanto, o preço da redenção era alto. Sara percebeu que, para quebrar completamente a maldição, ela teria que enfrentar o próprio terror que a havia consumido naquela fatídica noite no cemitério.
enquanto se aproximava da fonte do mal, enfrentando espectros vingativos e visões aterradoras, Sarah compreendeu que a chave para a libertação residia na aceitação de sua própria morte. Uma batalha angustiante se desenrolou, onde a linha entre realidade e pesadelo se tornou indistinta. No ápice do confronto, a jovem enfrentou a figura sombria que a assombrava desde o início. Era a personificação da própria maldição, uma sombra macabra que se alimentava do medo e da agonia. Com coragem recém-descoberta, Sarah confrontou seu algoz, encarando a escuridão de frente. O cemitério, uma vez envolto em trevas, agora brilhava sob a luz da lua. As sombras cederam, dando lugar à calma e ao silêncio. Mas, à medida que a última sombra se desvanecia, um suspiro frio se erguia do solo. A terra tremeu levemente, e a atmosfera se encheu de um murmúrio sutil, como se a própria terra lamentasse a perda da escuridão que a alimentara por tanto tempo. A maldição foi quebrada, mas algo mais permanecia. Uma presença oculta, um eco residual do horror que se desenrolara ali. As lápides pareciam sussurrar segredos indescritíveis, e a lua, que antes iluminava o cemitério com sua luz serena, agora lançava sombras sinistras sobre as sepulturas. Os olhos vazios das estátuas observavam atentamente, e o vento sussurrava palavras ininteligíveis. O cemitério, mesmo liberto da maldição, tornará-se um local onde o véu entre os mundos ainda estava tênue. A paz era superficial, e aqueles que ousassem adentrar o lugar sagrado sentiriam a presença de algo além da compreensão humana, algo que aguardava pacientemente nas sombras, pronto para despertar o medo ancestral que residia na alma dos vivos.